Ontem eu fiz uma live na parte da manhã falando a respeito de alguns temas, na verdade, são focados na agenda neoliberal. São vários temas, mas por fim a gente vai sempre na agenda neoliberal que está sendo aplicada no Brasil, na América Latina principalmente. E, enfim, eu dei nome aos bois. Que não adianta a gente ficar falando num âmbito genérico, falando de teorias, o povo não entende, as pessoas não sabem exatamente do que está sendo falado. Então a gente tem que falar e dar nome aos bois, e foi o que eu fiz. Eu peguei um exemplo de uma figura política que foi eleita recentemente e expus as suas ligações ambíguas, etc. e tal. E aí, a partir de então, eu coloco, né, em pauta a própria credibilidade e até que ponto nós podemos confiar no Ciro Gomes. Eu não estou acusando o Ciro Gomes de nada, tá, gente? Eu estou simplesmente dizendo que nós temos que estar atentos ao Ciro Gomes. Eu estou dizendo isso porque eu fui, não eleitora, que por fim eu não votei no Ciro Gomes, mas eu fui uma grande, ainda sou, não vou usar o passado para dizer que eu não admiro o Ciro Gomes mais. Não, eu admiro ainda o Ciro Gomes. Mas até que ponto nós podemos confiar a ele uma liderança atual de oposição, e até que ponto nós podemos acreditar que o Ciro Gomes é heterodoxo, que o Ciro Gomes é diferente de tudo que está aí e que ele não sabe o que está por trás de figuras que ele apoiou, etc. e tal. Então, gente, eu coloco uma questão para que vocês reflitam. E vieram algumas pessoas e já falaram para mim que teve um aqui que falou que é perder a noção, estar implicando o Ciro Gomes nisso. Eu não impliquei o Ciro Gomes em nada. Eu coloquei uma questão para que as pessoas reflitam. É isso que eu fiz. E eu quero que vocês reflitam para além da idolatria, para além dessa confiança cega que muitos brasileiros depositam em determinada figura política. É isso que eu quero que vocês pensem. Quando eu citei a Fundação Ford, a sua participação no Brasil, principalmente no processo democrático, né, ali os intelectuais financiando, patrocinando intelectuais que depois viriam aí ser protagonistas da própria democracia brasileira, e na década dos anos 90 acabou aí se tornando presidente da República como o Fernando Henrique Cardoso. E o Ciro Gomes, gente, uma coisa nós precisamos colocar aí em pauta é que o Ciro Gomes foi bolsista da Fundação Ford. Isso em 1995, o Ciro Gomes recebeu uma bolsa de 24 mil da Fundação Ford e foi estudar em Harvard. Se você acha que isso é inócuo, você não prestou atenção exatamente na minha live, quando eu expus que a Fundação Ford e essas fundações não oferecem almoço de graça. Não existe almoço de graça, meu povo. Vamos sair dessa ilusão, vamos emergir da infância, como dizia lá o Dr. Enéas. Não existe almoço de graça. Então você tem uma personagem da política, do processo democrático, inclusive, que deu apoio a outra personagem política com relações bem próximas ao Banco Mundial. Eu citei aí a Cláudia Costin, conselheira da Tabata Amaral. Eu não tirei isso da minha cabecinha, tá? Vocês pesquisem, deixei fontes, elenquei um monte de links, de fontes, de trabalhos acadêmicos para relacionar, para pautar, para dar consistência à minha explanação. Eu deixei aí para vocês, tá? E a Cláudia Costin, ela é ex-diretora global para educação, do Banco Mundial. Ela também foi ministra do Fernando Henrique Cardoso. Ela é da Fundação Lehman
e ela é conselheira da Tabata Amaral. Inclusive tem vídeos dela apoiando, falando sobre a Tabata Amaral durante a eleição. É só pesquisar, eu não coloquei aí na minha live, mas tem vídeo no YouTube que eu vi. E depois eu citei um outro conselheiro dessa menina, que é um neoliberal explícito, conhecido como um liberal generoso, um liberal dos pobres, um Chicago boy generoso. Eu acho que isso daí é por embuste, gente. Não, o próprio Ciro Gomes escreveu lá no livro dele, que ele escreveu com Mangabeira Unger, não existe capitalista compungido. Não existe capitalismo compungido, aliás. E não existe mesmo. Esse tipo de economista compungido, esse tipo de economista generoso, isso aí é para enganar trouxa. Então eu peço que você reflita a respeito. Eu explanei com concretudes, falei sobre a agenda neoliberal do Banco Mundial. Nós podemos fazer mais vídeos falando a respeito disso, inclusive eu farei um vídeo falando especificamente do Banco Mundial, porque é o Banco Mundial que enfia, que viabiliza, que aplica, que engana, que orienta os governos a essa agenda neoliberal. Isso daí não emerge do nada. Isso daí não acontece simplesmente porque os políticos são entreguistas ou porque os políticos estão comprometidos com o grande capital, com a destruição aí do Estado Nacional. Não. A gente tem que sair desse senso comum de culpabilização do político em si. É lógico que eles são corruptos, são entreguistas, são culpados. Sim, eles são. Mas qual o poder que está por trás disso? O político em si, ele não tem todo esse poder. O que está por trás dele? São esses organismos multilaterais, que têm seriedade internacional, inclusive. Mas são eles que estão presentes nos países, destruindo a economia dos países, destruindo a soberania desses países. É aí que a gente tem que estudar o perfil, a metodologia, o modus operandi desses organismos multilaterais. Como eles agem. Porque daí quando você tem um político que fala uma coisa, mas está ligado de alguma forma com esses... começar a questionar. É por isso que eu trago para vocês esse tipo de informação, de fundações, institutos, instituições. Porque são esses personagens, esses atores que atuam, agências de fomento, a tal da filantropia. O próprio Banco Mundial tem um perfil de parceria, de bonzinho, de amigo, de filantrópico também. As pessoas pensam, quem é ingênuo, quem é incauto, acredita que o FMI é um parceiro do desenvolvimento, que ele empresta dinheiro para que os países possam se desenvolver, possam aplicar em infraestrutura. Isso não existe, gente. Os empréstimos do FMI são sempre contábeis. Geram dívidas. Nunca são aplicados em infraestrutura, em desenvolvimento de fato, em industrialização. O mesmo acontece com o financiamento do Banco Mundial. Tudo tem um preço e o preço é muito caro. O Banco Mundial está presente em todos os setores dos países periféricos, inclusive na educação. Eu deixei documentos aí para vocês, deixei trabalhos, deixei até uma tese de doutorado, que eu não li inteiramente, não li na íntegra essa tese de doutorado, porque eu tive acesso a algumas páginas. Por fim, quando eu fui procurar o link para passar para vocês, eu achei a tese de doutorado inteira. Olha que maravilha, vou ler inteiramente, na íntegra, e vou passar para vocês, porque é uma tese muito importante falando sobre a Fundação Ford. Mas eu deixei aí links também sobre o Banco Mundial. Inclusive citei o livro do João Márcio Mendes Pereira, Banco Mundial como ator político, intelectual e econômico e financeiro.
Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade, a gente tem que sair desse âmbito binário esquerda-direita, em que há sempre muita ilusão, em que há sempre muita masturbação por tal figura, por tal partido, e tentar entender que a coisa é um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais profunda. E se você tem políticos com relações perigosas, com atitudes ambíguas, tem que ser questionado sim, tá? Eu tenho certeza absoluta, senão não estaria aqui falando para vocês, que nós devemos questionar o Ciro Gomes sim. E que ele, quando questionado, se isso chegar até ele vai entender. Ele vai entender, afinal de contas, ele não é um Deus. Afinal de contas, ele não é uma figura que está acima do bem e do mal. Ele é uma figura política, mesmo que não esteja ocupando um cargo político atualmente, mas ele se propõe a tal. Ele se propõe a uma liderança, então a vida dele tem que ser vasculhada, principalmente, obviamente, a sua vida política, as suas ligações. Recebeu bolsa da Fundação Ford, por quê? Exatamente por quê? Questioná-lo com relação à participação da Fundação Ford no Brasil, na história do Brasil, que foi contraproducente para o nosso desenvolvimento de fato. Não vem me dizer que o processo democrático, que a democracia nos trouxe uma libertação, nos trouxe desenvolvimento, porque não trouxe. Logo nas portas da década dos anos 90, a gente teve aí o consenso de Washington e toda uma agenda neoliberal completamente destruidora, que retirou aí a identidade do país, que está tirando direitos do povo. O que está por trás dessas reformas, dessa aplicação de ajuste, de teto para gastos públicos, o que está por trás dos discursos tecnocratas desses Chicago Boys? É a agenda neoliberal, cujo Banco Mundial faz aí o patrocínio, como se fosse algo maravilhoso, como se fosse algo bom para o país, para o povo. O slogan é maravilhoso, o marketing é maravilhoso. E as ramificações disso daí, os urubus que estão adejando essa agenda neoliberal, fazendo com que ela seja imposta nos países, são essas instituições, essas agências, institutos, empresas. Eu estou falando sobre a privatização da educação porque vai ser o golpe final no nosso povo, o golpe final no nosso país. Por isso que eu foquei na privatização da educação, porque nós estamos vendo um desmonte total, não é de hoje, tá? Esse desmonte vem da década dos anos 90, e esse desmonte tem por finalidade também a privatização da educação. Dar para o setor privado uma elite nacional e internacional a educação do brasileiro, a construção social do brasileiro, profissional do povo. Para quê? Para que a gente fique sempre aí sob a égide do poder deles, subjugados a eles, sempre, para sempre, sem poder ter um pensamento crítico, uma força intelectual para poder sair disso. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos sair dessa idolatria. É tudo que eu peço para vocês. Não estou acusando ninguém, eu estou puxando a reflexão de vocês.